Coração de mãe nunca se engana. Nossa, esse relato aqui não é muito curto não, mas vamos lá. Ana, tudo bem? É um prazer voltar aqui para te contar mais um relato e aos assombrados. Eu sou a fulana que teve seus 5 rolos de papel higiênico roubados e ainda estão sumidos. Não devolveram ainda os papéis. Mas sete além, tá de brincadeira, roubando até papel higiênico. Enfim, vamos ao relato. Todos os nomes estão trocados. Tá, ela colocou pequenos capítulos aqui. Vamos lá. Capítulo 1, meu atropelamento. Vamos voltar para 1993. Ana, eu não me lembro bem a minha idade nessa época. É isso? Não me lembro bem a minha idade certa. A minha idade certa nessa época. Eu fui pega em cima da calçada, em cheio. Fiquei em coma por 4 meses. Me recuperei, graças a Deus, e hoje tenho 40 anos sem nenhum dano. Capítulo 2. Meus filhos, minha maior riqueza. Sou mãe de 3 lindos anjos. Sou mãe de 3 filhos. Anjo, Flor e Poesia. Anjo, meu filho de 19 anos, um autista muito amado. Flor, um doce de menina. Poesia, o sentimento em pessoa. Capítulo 3. Poesia, meu milagre e meu regresso ao passado. Ana, eu tive a Poesia com 6 meses de gestação. Ela nasceu já desenganada pela medicina. Pouco peso, prematura, nem pele direito ela tinha. Foi uma das maiores dores que eu já passei na minha vida. A Poesia lutou muito para viver. Quando digo muito, Ana, é porque foi muito mesmo. Mesmo com todos já me confortando e me preparando para sua morte, eu nunca desisti e sempre bati o pé. Eu dizia, minha filha vai sair viva daqui, custe o que custar. E lá se foram 4 meses de muito sofrimento, dor, angústia e frustração. Quando ela fez 2 meses, me internei no hospital junto com ela. Eu já não tinha recursos para todo dia. De 7 da manhã às 10 da noite, Ana. Não tinha recursos? Para ficar indo e voltando, eu acho. Enfim, me internei no hospital junto com ela. Eu ficava o dia inteiro segurando suas mãozinhas na incubadora e de pé num hospital público. Sabe como é, né, Ana? Quando ela completou 2 meses, já estava ganhando peso. E aí ela pegou pneumonia. Ai, Ana, foi Deus. Eu desabei. Os médicos já vinham até mim me preparando e eu e ela firme e forte acreditando que Deus ia tirar. E ela firme e forte e eu acreditando que Deus ia tirar ela de lá e eu ia levá-la para casa. Oração de mãe é forte. E como eu pedi a Deus, Ana, eu mesmo já muito cansada, muito triste, conversei com Deus. Pedi a Ele, meu Deus, se você me deu, para que tomar? Eu realmente pus minha fé em ação e o resultado em 2 semanas, foi que em 2 semanas ela começou a aceitar a medicação e graças a Deus ela reagiu. E que felicidade, Ana! Quem já teve seu filho prematuro e desenganado sabe a dor que é. Enfim, a Poesia hoje tem 16 anos, é uma menina forte, cheia de saúde. Agora, regressão ao meu passado. Ana e Assombrados, eu sempre tive o pressentimento que a história do atropelamento ia se repetir. Que ela contou que ela foi atropelada lá em 1993. Eu tinha certeza que essa história ia se repetir. Eu sonhava, eu entrava em pânico, eu comentava com os meus filhos, sempre avisando, olha, cuidado ao atravessar, e aquele blá 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 de mãe. Ao ponto, Assombrados, de ter dias que eu não deixava eles irem à escola. Eu não sei como eu não sei como e nem de que jeito, eu só sabia que isso uma hora ia acontecer de novo. E, infelizmente, aconteceu agora, em maio de 2022. Imagina com quem? Com quem? A Poesia!
Naquela manhã, me levantei triste, abatida. Não tinha dormido à noite, eu tava com aquela coisa, sabe? Aquele aperto no peito que dói até na alma. Quando minha flor me liga e diz: Mãe, largamos cedo a escola, eu acho, às 10 da manhã. Podemos ficar um pouco no parque? E eu disse que sim, mas algo me dizia para dizer não. Bom, passaram-se as horas e eu, com aquele aperto no peito, quando de repente a flor sobe as escadas berrando: Mãe, a poesia foi atropelada. Eu congelei em 2 minutos. Eu congelei e em 2 minutos eu já estava junto com ela. Pois o atropelamento ocorreu aqui, perto de casa. Ana, ela desceu do ônibus, entrou no mercadinho, pegou as coisas que eu tinha pedido para elas e quando botou o pé na calçada, veio uma moto por conta dos aralhos. Bom, não sei o que ela falou aqui, mas veio uma moto e a jogou a 3 metros de altura. Como assim? Sim, assombrados, minha intuição ou premonição se confirmou. Só que Deus foi tão bom que naquele dia ela levou em sua mochila 9 livros. Quando ela caiu, a mochila virou e a mochila acabou amortecendo a cabeça dela. O susto foi grande. Eu entrei em choque e revivi o meu trauma. Mas com a graça de Deus, ela só se ralou com pequenos machucados. E hoje já está totalmente recuperada. Minha poesia é um verdadeiro milagre. Agora, para finalizar, eu digo, assombrados, nunca ignore suas intuições. Mesmo que seja uma coisinha boba, escute o seu coração. Esse sentimento vinha comigo por vários anos, essa certeza. Coincidência? O que vocês acham, assombrados? Para mim foi mais um milagre em minha vida e o nosso anjo da guarda é forte. Agradeço, Ana, por ler o meu relato, desculpe algum erro. Que Deus abençoe a você e sua família e a todos os assombrados. Fica a dica, tá? Mamães e papais, escutem sempre os seus corações e sempre fiquem atentos aos sinais. Um beijo a todos. Beijo para você, muito obrigada. E é isso mesmo. Não acho que é coincidência, não. Acho que realmente lá no fundo você sabia, né, que ia acontecer. Deixa eu só ver aqui. Rapaz, vamos ver esse daqui, ó. Vamos ver esse daqui. Babado aqui, ó. Olha o título do relato aqui. Vamos ver, se tiver alguma coisa eu vou dando uma pulada, tá bom? Pra, né? Com a língua de boi, ela enfeitiçou o noivo da prima. Maledite, vamos ver. Olá, pessoal, tudo bom? Esse relato aconteceu com a minha ex-vizinha e até hoje é assunto na rua. Os nomes estão trocados. Obrigada. Bel e Lídia são primas de 1º grau e sempre vinham visitar a avó, Dona Augusta. As meninas passavam mais tempo aqui do que com os pais. Nisso, ambas se interessaram pelo Guilherme, o filho mais velho da vizinha da casa da frente. Ele ficou um tempo cozinhando as duas, sem uma saber da outra, até que optou por ficar com a Bel. Isso causou muita dor na Lídia, que já tinha um ciúme da prima, né? O tempo passou e o namoro de adolescente virou noivado de gente adulta. Ambos estavam muito felizes, assim como suas famílias. Lídia parecia não ligar, pois já estava até namorando com outro. Alguns dias depois da festa de noivado, a Bel ficou angustiada, porque achou que perdeu sua aliança, que estava um pouco folgada no dedo e não tinha se dado conta até então. Mas Dona Augusta achou a aliança no chão do quintal, onde tinha sido feita a festa, e devolveu para a neta. A Bel ficou intrigada que a aliança já não estava mais tão folgada. Acreditou então que deu uma engordadinha naquela semana, né? Vai saber. Nos dias que se seguiram, o Guilherme começou a mudar de comportamento com a Bel.
Ainda era carinhoso e gentil, porém não se interessava mais em desfrutar a intimidade com a noiva como faziam antes. Era como se ele não a achasse mais atraente. Isso lhe deixava triste e sempre que ela perguntava ao noivo sobre sua atitude, ele colocava a culpa no trabalho, que tinha muita cobrança e isso lhe causava estresse. De repente, ele rompeu com a noiva sem explicação. Disse só que queria ficar sozinho. Por coincidência, Lídia também terminou seu namoro na mesma época. E quando Bel foi na casa da prima buscar consolo, se deparou com a bizarra cena de Lídia nos braços de Guilherme. Bel não avançou nos dois, pois lhe faltaram as forças. A imagem lhe chocou tanto que seu corpo ficou paralisado, seus lábios trêmulos e os olhos cheios de lágrima. Ela saiu e nem quis mais explicação. Rompeu laços com os dois. As famílias, quando souberam, não apoiaram o novo casal, principalmente pelo fato de Lídia ser uma pessoa difícil de lidar. Sempre foi muito prepotente e com ares de superioridade. Já Guilherme era brincalhão, gente boa, mas muito imaturo. A relação com Bel fluía bem, pois ela era o seu ponto de equilíbrio, sempre calma, sensata, mas não deixava de ser também alegre e brincalhona. Guilherme e Lídia estavam juntos, mas não pareciam felizes. Certa vez, uma mulher apareceu na porta da Bel e se identificou como mãe Carla de Orerê. É tudo nome trocado, tá bom? Ela falava muito rápido e a Bel já estava impaciente sem entender nada e foi incisiva. Minha senhora, o que deseja afinal? Eu não lhe conheço e não entendi o motivo da sua visita. E ela disse, olha mocinha, eu vou logo ao assunto. Eu vim aqui cobrar o dinheiro que a Lídia me deve. Aquela uma me pediu 2 trabalhos que eu fiz e ela só me pagou a metade do combinado. Então eu falei com uma conhecida que é colega dela e me passou teu endereço. Como você é irmã, pode falar com aquelazinha? A Bel ficou intrigada e disse, bom, não sei quem lhe informou, mas eu não sou irmã da Lídia, e sim prima. Mas que trabalho foi esse? E a mãe de santo respondeu, ela me pediu para amarrar um perna de calça comprometido e eu lhe ensinei. Pela sua cara, tô achando que sem querer eu vim no lugar certo. A perna de calça era tua, né? Como gostei de você, se me pagar o que ela me deve, eu te ensino a reverter o feitiço. Laia. Bel ficou indignada com a safadeza da prima e a cara de pau da mãe de santo também, né? E pôs a mulher pra rua. No outro dia, ela contou tudo para uma colega que era espiritualista e lhe propôs levá-la num terreiro sério para ver o que a Lídia tinha feito de concreto. Chegando no terreiro, a entidade que lhe recebeu rapidamente foi falando com a Bel e lhe dando detalhes do que viu. Disse que Lídia fez 2 trabalhos, o primeiro com um pertence da união do casal. Bel imaginou que se tratava da aliança. E o segundo com a língua de um boi para prender o homem junto a ela, a Lídia. Esse último era o mais forte. A entidade explicou que a mulher... Eu não vou explicar aqui da relação do que foi feito com o boi. Peraí. A mulher... Não vou descrever isso aqui, não. Assim, fazendo esse trabalho aí, forma-se o pacto entre a pessoa e a entidade que lhe consegue o homem. O homem que quiser, por 7 anos. Tem limite, tem prazo de validade. Depois é preciso renovar o pacto. E quem se mete com esse tipo de entidade, depois sempre tem uma paga alta para debitar. Tem casos de pessoas que perderam partes do corpo em acidentes inexplicáveis. Outros que até perderam a sanidade mental. Por isso que até os centros que trabalham com esse tipo de magia não se metem com essas entidades trevosas.
Após ouvir tudo isso, Abel perguntou se ela podia ser atingida de alguma maneira. A entidade lhe respondeu... A entidade lhe respondeu que não, pois os trabalhos foram todos direcionados ao Guilherme, mas que ela podia tentar fazer algo para reverter caso quisesse o noivo de volta. Bel, mesmo ouvindo tudo o que ouviu, achou que no fundo Guilherme realmente quis ceder aos desejos da prima. Ela agradeceu a amiga e o médium do centro, assim como a entidade, e optou por manter distância dos dois e deixar isso pra lá. Mas como nada fica em segredo, a história da macumba com a língua do boi rodou o bairro todo e até hoje o povo tem medo da Lídia. Ela casou com o Guilherme e eles vivem aos trancos e barrancos. Estão tentando há anos ter um bebê, mas ela perde sempre que está perto de completar 7 meses. E o povo fala que é castigo por ela ter se metido com coisa ruim. Bel conseguiu uma promoção no emprego onde tinha que se transferir da filial para a sede da empresa, de um estado para outro estado. Lá ela está muito feliz e namorando um colega de trabalho, e quando vem visitar a família, nem toca no nome da Lídia. É como se ela tivesse morrido. E esse foi o relato. Ai, gente do céu. Ai, que coisa, que gana em roubar o homem dos outros e ficar estragando a vida dos outros. Depois estraga a própria vida, gente. Ai, ai, quando que vão aprender, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar mais beijos. Relato médio, não é longo, não. Fui fazer uma oferenda. Oi, Ana e assombrados, pode ler tranquilamente, pois não haverá nomes. Eu me chamo fulana, moro em São Paulo. Tá. O meu relato começa com o meu filho, que... Peraí. Tá. Meu relato começa com o meu filho, que é usuário de drogas. E você já sabe o que uma mãe desesperada faz por um filho, né? Pois bem, nesse tempo eu frequentava a Umbanda, religião africana que prega o bem acima de tudo. Então, como estava muito desesperada, resolvi recorrer a uma entidade que se chama seu Zé Pilintra. Eu prometi a ele, se ele tirasse o meu filho do vício, das drogas, eu faria uma oferenda como agradecimento. E meu filho começou a melhorar. Procurou tratamento num centro de tratamento aqui. Foi uma maravilha, Ana. Eu fiquei muito feliz. Finalmente o meu filho estava procurando melhorar por ele mesmo. Mas como a alegria de pobre dura pouco, ele voltou a usar. Em 15 dias de tratamento, voltou a ser grosseiro, sem paciência com as pessoas, pedindo dinheiro igual um mendigo. Aí a minha filha comentou comigo se não era porque eu estava devendo a oferenda para o seu Zé Pilintra que isso estava acontecendo. Pois bem, compramos as coisas... Ah, porque não tinha feito a oferenda ainda? Pois bem, compramos as coisas e fomos numa encruzilhada fazer a oferenda. Já era 10 horas da noite. Escolhemos uma encruzilhada, fomos de carro porque o lugar tinha muitos assaltos. Aí a minha filha combinou comigo. Se ela visse alguma coisa suspeita, que ela daria... Ela combinou comigo que se visse algo suspeito, daria a volta com o carro no quarteirão e depois me pegava. Eu concordei, pois eu estava sem celular. Comecei a acender as velas e a minha filha olhando pelo retrovisor para ver se não via nenhum assaltante, enquanto eu fazia a oferenda. Aí comecei a acender as velas e as velas se apagavam. E até quebrei algumas velas. O estranho era que eu não colocava força enquanto tentava acender as velas. E a minha filha falava, vai logo, mãe, tô começando a ficar com medo. Eu não respondi nada e continuei tentando acender as velas. De repente, minha filha diz, mãe, entra no carro. Eu respondi que era para ela esperar. Ela repetiu, mãe, entra no carro, pelo amor de Deus.
Eu pensei que fosse um assaltante se aproximando e quando fui entrar no carro, olhei para o meu lado esquerdo e vi uma entidade toda de preto na esquina, esperando para pegar a oferenda. Uai! Ana, eu juro que aquela coisa não definida tinha mais de 2 metros de altura. Eu não via olhos, eu não via boca, não tinha rosto. Era só escuridão. Isso durou uns 3 segundos, mas foram os 3 segundos mais longos da minha vida. Abri a porta do carro chamando por Nossa Senhora Aparecida. Minha filha arrancou com o carro e eu perguntei para ela, você viu o que eu vi? E ela perguntou o que eu tinha visto. Eu contei para ela sobre essa sombra e ela disse, mãe, eu vi a mesma coisa, só que foi pelo retrovisor do carro. Ela relatou que a entidade apareceu do nada. Ana, eu só digo que eu nunca mais prometo nada a nenhuma entidade, porque eu tenho muito medo. Eu não tenho preparo para mexer com isso. O sobrenatural existe e está o tempo todo à nossa volta. Obrigada, Ana, por ler o meu relato e tenho muitos outros para contar. Beijos de luz para o casal e seus filhos, que são uma fofura. Um beijo, muito obrigada. Então, primeiro, se você tem medo disso, como você mesma disse, não tem preparo ali, eu não sei se é uma boa. Eu não sei se eu diria criar laços, mas fazer acordo, eu não sei como funciona assim com as entidades, se você não sabe muito do assunto, não sabe direito o que está fazendo ou com quem está fazendo, eu não sei, eu acho que tem que ter muita firmeza para fazer esse tipo de coisa. E também eu já ouvi dizer também que, por exemplo, quando você está pedindo para ele sair dessa, às vezes você vai mexer no livre-arbítrio dele, né? Também. E às vezes a pessoa não tá ali, não tá pronta para ser ajudada, eu não sei, talvez esse sinal da vela não se acender, da vela se apagar, seja um sinal de que não é para fazer, ou não vai adiantar, a pessoa não tá receptiva para isso, não sei. E será que era o Zé Pilintra ali ou era alguma outra entidade? Eu não sei, gente, de verdade eu não entendo desses lances aí das oferendas, das entidades e tal, mas quem souber e quiser comentar aí, sempre com respeito, pode comentar. Será que pode ser que tenha sido alguma outra entidade que estava por ali? Não sei. E depois, o filho não melhorou mais? Complicado, né? Mas não é o primeiro caso que eu vejo de que a pessoa tá fazendo ali e já tem alguma coisa ali para pegar ou ver a entidade em cima da oferenda ali. Lembra de um trabalho que tinha uma entidade ali comendo, não sei, alguma coisa? Mas não foi o cara que fez, eu acho que ele só passou por perto daquele lugar e ele viu aquele ser ali. Ai, meu Deus. Cadê? Bom, contei. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá. Mais um. 7 além, tá? Dá licença. 7 além ou apenas um pesadelo? Não. É uma moça. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 15 anos, sou do Rio Grande do Sul e o relato que irei contar hoje aconteceu com meu pai. Neste relato não tem nomes citados, ok. Meu pai, há um tempo atrás, me contou que havia sonhado com uma coisa estranha. Nesse sonho, ele estava na casa da minha avó, mãe dele. Já era noite e a casa toda estava escura e trancada.
Meu pai disse que estranhou o fato de estar tudo escuro, pois ainda era cedo e a minha avó não tem costume de sair ou dormir cedo. Até aí tudo bem. O pior foi que a rua toda estava deserta e escura, apenas iluminada com a luz amarela dos postes. O que é muito estranho também, pois a maioria dos vizinhos não sai muito de casa e também não tem costume de dormir muito cedo. Ele achou tudo isso estranho, porém continuou batendo na porta. Uma hora ele cansou e se lembrou que na casa da minha avó tem uma segunda porta meio escondida que dá acesso à sala. Ele foi até a porta, bateu e nada. Até que num certo momento ele começou a escutar risadas de criança. Mas não eram risadas felizes ou alegres, eram risadas debochadas e maléficas. Ele se assustou um pouco, mas resolveu ir ver o que era. Quando voltou à porta da frente da casa, olhou em direção à rua e viu a sombra de uma criança. Ele ficou com medo, então saiu correndo de casa sem rumo para fugir daquela figura estranha que ria debochadamente com uma voz fina. O sonho termina com ele fugindo da criança e a mesma atrás dele rindo como se fugir fosse inútil. Meu pai me contou esse sonho e disse que acordou muito assustado e não entende o que aconteceu até hoje. Na época em que ele me contou, eu também não havia entendido o sonho, mas quando conheci a história de Sete Além e vi relatos sobre, na hora já relacionei. Será que o meu pai viajou para Sete Além no sonho? O que você, Ana, e o pessoal dos comentários acham? Um beijo para você, pro Matheus, sou muito fã do canal. Obrigada! Então, tem essa possibilidade de visitar outra dimensão enquanto sonhamos, ou na verdade não estamos sonhando, e sim realmente estamos fora do corpo em uma outra dimensão. Não necessariamente Sete Além, não sei se seria bem Sete Além, mas alguma outra dimensão nesse lugar aí que é mais escuro. Acho que já estive lá também, vários sonhos, em sonho, ou não sonho, não sei. Mas eu sei bem. Vá saber, não sei. Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Convite para a seita? É uma pergunta, é uma questão, é um mistério, vamos ver. Olá, Ana, um abraço para você, para o Matheus e para os bebês, que já nem estão tão bebês assim, é verdade. Deixa eu ver, é um moço, acho que nos conta. Vamos ver. Hoje eu vou contar o relato de um amigo. Não vou usar nomes e vou resumir o máximo que eu conseguir. Eu espero que não fique confuso. Ok. Meu amigo conta que há alguns anos trabalhou de pedreiro em uma obra grande em Curitiba, no Paraná. Nessa obra, ele conheceu várias pessoas, dentre eles um pedreiro jovem, que não devia ter mais do que 18 anos na época, com quem ele criou uma amizade. Nossa, tá cheirando pneu queimado. Em algumas semanas de obra, esse rapaz estava nas graças do chefe. Nas graças do chefe? Ele estava nas graças do chefe, que o tratava bem diferente da forma como tratava todos os outros pedreiros. Em poucos meses, o rapaz já tinha subido de cargo, digamos assim, mesmo sem ter experiência ou formação para tal. Cerca de 1 ano e meio depois, o meu amigo, que já não trabalhava mais na obra, já que a função deles ali havia terminado, encontrou esse rapaz em um posto de gasolina, muito bem vestido e com um carro novo. Eles conversaram e esse rapaz falou que conseguiu tudo por fazer parte de uma seita, que o antigo chefe o havia iniciado. Não era de estranhar que alguém que sobe de cargo ganhe mais dinheiro, não é? E assim melhore de vida, normal. Mas essa melhora na carreira só teria acontecido por ele ter aceitado entrar nessa dita seita. Sem dar muitos detalhes, o rapaz convidou meu amigo para ir até lá à noite, que ele poderia ser apadrinhado por alguém e conseguir um emprego melhor e mudar a vida dele e de sua família também. Esse meu amigo aceitou ir até o local para conhecer.
Ele não soube detalhar o local ou mesmo que tipo de culto estava tendo ali. Disse que parecia com um terreiro que ele já tinha frequentado, mas não havia símbolos nem de umbanda, nada disso. Também não tinha como dizer que era satanista, né? Pela falta de símbolos, não tinha nada. Não parecia também com uma igreja, ou nem com um templo maçom, não parecia com nada. Tinha uma casa onde poucos entravam e saíam, e todas as outras pessoas ficavam dentro de um galpão amplo, conversando sobre diversos assuntos, de trabalho a coisa do dia a dia. Mas não havia nenhum ritual pelo tempo que ele ficou ali. Ao lado do rapaz que o convidou, ele chegou a conversar com algumas pessoas dessa seita. Beberam, comeram e perto da meia-noite o rapaz disse que eles teriam que ir embora, que agora ali só poderia ficar quem já era apadrinhado. Que eles teriam que ir embora. Ok. Na volta, o rapaz disse que ele teria que ir em mais alguns encontros, que aconteciam uma vez por mês, até todos verem que ele estava realmente disposto a participar. Foi então que o meu amigo começou a indagar o rapaz sobre o que rolava lá depois da meia-noite. O que ele tinha que fazer, coisas do tipo. Bom, Ana, seja pela bebida ou pelas indagações, o rapaz não conseguiu segurar o segredo, digamos assim, e começou a contar o que sabia. Meu amigo disse que ele começou contando poucas coisas e conforme foi se emocionando, depois foi revelando tudo, mesmo aquilo que ele tinha vergonha, como o fato de ter tido um relacionamento com o antigo chefe. Eu vou tentar descrever de forma cronológica. Durante o trabalho na obra ainda, o antigo chefe foi se aproximando dele, até que o convidou a ir a esse culto, entre aspas. O chefe então mostrou para ele outras pessoas lá, que não tinham nada e hoje eram bem de vida, que a seita, um ajudava o outro. Ele só precisava de um padrinho para entrar. O chefe seria seu padrinho, se ele dormisse com ele. O rapaz recusou no início, mas semanas depois aceitou. Disse que estava deslumbrado com a chance de ficar rico. Após isso, o rapaz pôde entrar na casa após a meia-noite. No primeiro culto dentro dessa casa, teve uma cerimônia onde cultuavam um deus que ele não soube descrever para mim. O rapaz, junto com outros, um senhor de 40 anos e uma mulher com a mesma idade, foram os batizados da noite. O batismo não tinha nada demais. Era uma cerimônia que ele disse ser parecida com uma formatura. Na outra semana, o chefe promoveu o rapaz. O rapaz continuou a ir nesses cultos, agora aconteciam a cada 15 dias e não mais uma vez por mês. O rapaz percebeu que aqueles encontros mensais eram para apadrinharem novos participantes para essa seita. Só aqueles de confiança poderiam ser apadrinhados e batizados. Na verdade, os cultos realmente pareciam apenas encontros, e a seita que agora ele fazia parte parecia só um clube de conhecidos que se ajudavam financeiramente, por exemplo. Com o passar do tempo, o antigo chefe se afastou dele, disse que não tinham mais que ter contato. Ele já tinha a carreira dele. O chefe agora levava outros pupilos para os encontros mensais. Um dia ele perguntou o que ele precisava fazer para crescer na carreira profissional e na seita. O chefe disse que tudo tinha um preço e que ele precisaria fazer algo para um outro padrinho de cargo mais elevado ali dentro. O chefe contou que seu primeiro padrinho também pediu para dormir com ele há muitos anos e revelou que ele teve que cortar um dedo do pé para poder entrar no segundo nível dessa seita. Ana, eu não sei especificar os cargos e a hierarquia dessa seita. E ali, no segundo nível, tinha acesso a mais figuras para cultuar, encontros semanais e rituais. Foi ali também que ele recebeu o convite para ser o chefe daquela obra do começo do relato. Então ele disse que não sabia o que vinha depois, já que ele mesmo, o chefe, recusou o convite que teve para subir ainda mais nessa seita.
O chefe também falou que seu padrinho foi o homem que ofereceu o emprego na obra, que este pediu para ele levar sua filha até a seita, ela iria participar de um ritual ali e sua alma seria jurada à seita. O chefe perguntou se iriam fazer algo contra ela, e o padrinho disse que seria apenas uma marca em sua coluna, mas nada de mal fisicamente iria acontecer com ela. Em casa, o chefe ficou tentado a aceitar, porém à noite sua filha gritou no quarto. Ele foi até ela e a menina, chorando, contou de um pesadelo que teve, onde duas crianças sem rosto caminharam até ela, erguendo os braços, e mesmo sem as mãos tentavam agarrá-la. Assustado, o chefe entendeu aquilo como um aviso. Quando encontrou o padrinho, falou que não podia fazer isso com a filha dele, sem saber das consequências. O padrinho disse que ele podia usar outra criança e disse que alguns até sequestram crianças para fazer isso, mas se esse fosse o caso dele, teria que ser em um outro local. O chefe disse que recusou na hora. Pensou em sair da seita, mas teve medo de já ter ido longe demais para voltar atrás. Disse ao rapaz que o padrinho se afastou dele naquele dia, assim como ele iria se afastar do rapaz, por serem de níveis diferentes. O rapaz disse ao meu amigo que não tinha problema entrar na seita, que assim como ele, não precisava crescer no culto, é isso? Não precisava crescer no culto, bastava encontrar o padrinho. Ou não precisava crer no culto, não sei. Bastava encontrar o padrinho, pagar o preço, entrar e iria conseguir um bom emprego. E só precisava continuar frequentando para manter. Bom, Ana, meu amigo disse que ia pensar, mas logo depois ele recusou. Disse que achava muito estranho e que um dia eles iam cobrar alguma coisa desse rapaz aí também. Bom, é isso, Ana. Espero que não tenha ficado muito longo. Um abraço. Um abraço para você. Muito obrigada. Gente do céu, que tipo de seita é essa daí? Que não é nada com nada, mas é alguma coisa, né? Sei lá, hein, gente? Sei lá. É aquela coisa, vai comendo pelas beiradas, sabe? Você vai se enfiando num negócio que às vezes, por um motivo desse, que te leva a cair nesse buraco, que, ó, cuidado. Será que existe mesmo essas coisas, gente? Eu fico pensando, será mesmo? Bom, você tem uma história parecida? Já escutou alguma coisa a respeito? Tem uma opinião? Deixa aqui nos comentários, envia a sua história pra gente, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos. Premonição ou efeito Mandela? Lembra que teve uma época que veio vários relatos de efeito Mandela? Vamos ver. Ai, hoje começou cedo, geralmente começa a abrir a boca no proibidão. Olá, Ana, me chamo Fulana, sou de BH, mas pode me chamar de Fulana, não há nomes no relato. Hoje escutei o relato Será esse o efeito Mandela? E me lembrei de algo que me aconteceu. Eu tenho esses sonhos premonitórios e sensações de déjà vu com muita frequência. E agora, depois de conhecer o canal e de acompanhar os relatos diariamente, essas sensações têm aumentado bastante. Não sei se eu estou refinando minhas sensações e sensitividade. Alguns anos atrás eu tive um sonho muito real e marcante. Sonhei que andava com algumas pessoas que eu não conseguia ver os rostos, por ruas de um bairro que eu desconhecia. Em uma dessas ruas que eu andava, avistei uma ladeira e no final dessa, avistei uma ladeira. Porém, no final dessa ladeira havia um cemitério. Cemitério este que eu nunca tinha ido. Já fui em outros cemitérios, em enterros e velórios, porém esse do sonho eu desconhecia. Nas ruas do sonho havia coisas que me fizeram ficar pensando nesse sonho por muitos dias.
Depois de uns dias, me esqueci ou parei de focar nesse sonho. Mais ou menos um mês após, recebi a notícia que a avó paterna do meu sobrinho havia falecido. E eu tinha um apego muito grande com ela, pois quando eu era criança eu vivia na casa dela. Me encontrei com a minha mãe e minha irmã para irmos ao velório dela, que seria realizado num cemitério que eu conhecia apenas por nome, nunca tinha ido até lá. Então, a caminho desse cemitério, comecei a sentir algo estranho. Lembranças de algo que meu cérebro não conseguia assimilar, mas tinha aquela sensação de já ter estado ali. Porém, não dei importância e continuei o caminho conversando com a minha mãe, com a minha irmã, até que num certo momento me deparei com uma ladeira à minha esquerda e olhei para ver se vinha algum carro para poder atravessar a rua. Foi quando o meu sonho se tornou realidade. A visão que eu tive era a mesma do sonho. Era aquele cemitério. Sim, eu sonhei com aquele momento e as pessoas do meu sonho, que eu não conhecia o rosto, que eu não reconhecia, né, os rostos, eram a minha mãe e a minha irmã. Comecei a me sentir tonta e me sentei na calçada. As duas, vendo aquilo, vieram me perguntar o que aconteceu, então eu contei o sonho. Minha mãe, como evangélica, me disse: Deus te mostrou que aconteceria algo. Quando acontecer novamente, ore, apenas ore. Então, desde esse dia, todo sonho que eu tenho, eu acordo e faço orações. E sim, aconteceram outras vezes. Coisas que sonhei aconteceram. E sim, o final foi diferente. Se pelas minhas orações, não sei, mas sinto que devo orar sempre. Sinto uma responsabilidade muito grande pelas vidas das pessoas que eu vivo e convivo. Eu acho que a minha missão é protegê-las. Desculpe os erros de português, de pontuação, relato longo. Longo nada. Beijos, amo o canal, não participo do superchat, porque eu nunca consigo assistir ao vivo. Faço faculdade à noite e só escuto no dia seguinte. Um beijo para você, muito obrigada. Não seria um caso de efeito Mandela, isso daí seria realmente um caso de premonição, né? De ter tido uma visão em sonho e depois estar no lugar, né? Até quase premonição mesmo, porque depois que ela sonhou que estava no cemitério conversando com outras pessoas, a senhora ali faleceu, né? Então é mais um caso de premonição. Interessante. Cadê? Já coloquei aqui que eu contei. Deixa eu ver que tem mais aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tinha uma boneca enforcada no sótão. A moça que nos conta esse relato tem 14 anos, mas ela diz que na verdade quem contou isso foi uma amiga da mãe dela. Há alguns anos, essa moça trabalhava em uma confecção de camisetas, que hoje em dia não existe mais, já faliu, enfim. E ela disse que em uma semana, tudo que podia dar errado estava dando. Tudo. Coisa sumindo, coisa quebrando, tudo acontecia. Até que um cara que trabalhava lá, ela não lembra qual era a função dele lá, se ele era administrador ali da empresa, o quê? Ele subiu no sótão, que era um galpão assim, bem amplo, com um quartinho lá. E por algum motivo ele precisou subir, e aí ele voltou e chamou a moça, que é amiga da mãe dela, que trabalhava nesse lugar. E ele chamou essa moça porque ele tinha encontrado algo estranho lá em cima. E é claro que não foi só ela, né? Todo mundo que estava ali já subiu junto para ver o que tinha encontrado lá. E ali acharam uma boneca de pano enforcada. Era uma boneca de pano literalmente com a corda no pescoço. Logo chamaram uma benzedeira lá que pegou a boneca, abriu ela e dentro encontrou 4 papeizinhos com nomes. E dentre esses nomes, o nome da senhora proprietária daquela confecção. Além disso, a benzedeira confirmou que tinha terra de cemitério dentro daquela boneca. E a moça ainda disse que a boneca estava com a boca costurada, mas não uma costura normal de boneca de pano, era uma costura assim, bem do tipo calar a boca, sabe?
E quem fez a mandinga era uma pessoa que tinha acabado de sair daquela empresa. Provavelmente alguém que foi demitido há pouco tempo dali. E aquela boneca foi jogada no rio. E dali em diante as coisas seguiram normalmente na empresa. E para finalizar, a moça que nos conta o relato deixa aqui uma reflexão de como uma pessoa, até onde uma pessoa vai, né, fazer mal para outras pessoas por conta de ódio, vingança. Achei. Relato médiozinho. Vamos lá também, então. Vamos ler. Vamos ler. Roda de Anjos no Hospital. Olá, Ana. Adoro seu canal. Fico ouvindo durante o trabalho. É uma moça, tá? Ainda não consegui assistir ao vivo. O meu nome é Fulana. Sempre gostei muito do sobrenatural. Já tive algumas experiências... que enviarei futuramente. Pode ler tranquilo, pois já troquei os nomes. Ok. Só avisando que esse será o último relato da noite, ok? Tá ok? Meu nome é Fulana, tenho 30... Tá caindo as coisas aqui. Tenho 35 anos e sou mãe de 3 filhas. E hoje vou contar a história do nascimento da minha mais velha, a Thaís. Os nomes estão trocados. Descobri que estava grávida com 12 semanas, quando passei mal por nervoso por causa de uma briga em família. Fui para o hospital, pois já suspeitava. Chegando no meu médico, confirmaram a gravidez. E fiz exames, estava tudo bem. Mas como tinha tido um susto de que poderia ter perdido meu bebê, passei a gravidez inteira preocupada. Eu vivia com a mão na barriga para ver se meu bebê mexia, se eu sentia os batimentos. Eu pedia para minha mãe e para o meu ex-marido colocarem o ouvido para ouvir se estava batendo o coração. Passei a gravidez toda assim, sem deixar o meu bebê em paz. Em um dos ultrassons, já no finalzinho do 7º mês, descobriram que a placenta estava envelhecida e que não estava mais produzindo líquido amniótico, que é muito importante para o bebê. E que sem esse líquido o bebê começaria a entrar em sofrimento e poderia até vir a óbito. Meu médico me fez tomar muita água e Gatorade para tentar repor o líquido e marcou outro ultrassom para a semana seguinte. Na semana seguinte, no outro ultrassom, foi constatado que eu não estava conseguindo repor líquido e que meu bebê estava em perigo. Mas o problema maior não era esse, e sim o fato de que eu tinha acabado de entrar no 8º mês, que é o mais perigoso para o bebê nascer, pois o pulmão está em transformação e é mais difícil para suportar o nascimento. Isso foi numa quinta-feira. Peraí, então é mais fácil nascer antes? Tipo, é melhor então nascer com 6 ou 7 meses, no caso de um perigo, do que com 8. Eu já ouvi falar também que o 8º mês é não sei o que, mas... Transformação é mais difícil para suportar o nascimento. Isso foi numa quinta-feira. Meu médico disse que teria que fazer cesárea no domingo e marcamos tudo para o domingo, fim da tarde. Nos 3 dias antes da cirurgia, eu tive que tomar 2 injeções de corticoide por dia para ajudar na formação do pulmão do bebê. Eu fiquei muito triste, assustada e com medo da cirurgia. Eu frequentava a igreja evangélica e uma célula na casa de uma senhora que eu gostava muito e confiava. Então, no sábado, liguei para essa senhora, expliquei o caso e pedi que ela orasse por mim. E ela o fez por telefone. Por telefone mesmo, na hora. E durante a sua oração eu senti um calor e uma paz que me ajudou a me acalmar. Esqueci de dizer que o bebê estava sentado, ou seja, não tinha virado para nascer e seria mais difícil, pois o médico teria que colocar o braço por dentro e virar primeiro para tirar. No dia seguinte, fui para o hospital já menos nervosa e no momento em que estava na mesa de cirurgia, em que o médico disse que ia começar a abrir a minha barriga, eu me lembrei da oração que a senhora tinha feito e o meu coração se encheu de paz e eu olhei para o lado e uma luz forte apareceu. E essa luz foi formando um círculo ao meu redor.
Eu olhei com mais calma e vi vultos brancos com uma luz muito forte que iluminou demais a sala. E estavam todos de mãos dadas. Bom, minha filha nasceu e mal pude vê-la. Levaram para avaliar. O meu médico disse que achava que ela iria ter que ficar poucos dias no hospital. Mas a minha mãe me contou depois que ele tinha dito para ela que era certo que a minha filha teria que ficar na UTI, mas por pouco tempo. Ana, minha filha nasceu super magra, pois ainda ia começar a ganhar peso. Tinha 51 centímetros e 2 quilos 190. Ela nasceu à noite, mas nasceu alta, né? Alta e magra, olha só. Eu nasci com 51, os meus nasceram com 48, 49, por aí, tudo baixinho, gordinho. Ela nasceu alta e magra. Ela nasceu à noite, umas 9 horas da noite, e no dia seguinte, de manhã, já levaram ela para o meu quarto. Ela estava bem, mas não mamava. Eu tive que tirar leite para poder dar para ela. Bom, ela perdeu um pouco de peso, que é normal, e a pediatra não queria liberá-la para ir para casa comigo. O meu médico que se responsabilizou. A minha filha foi para casa comigo no segundo dia e todos ficaram espantados, pois era um milagre. Ela saiu com pouco menos de 2 quilos do hospital. Gente, nunca ficou doente. Cresceu super bem e forte, viu só? Hoje tem 16 anos, é uma linda moça, abençoada por anjos, literalmente. Obrigada, Ana, por ler meu relato, logo enviarei outros. Tá vendo? Não regula? Foi difícil no nascer? Foi, nasceu uma magrelinha. Meu, quanto tem um pacote de sal? 1 quilo? 1 quilo. Imagina um pacote e meio, um pouquinho menos que 2 pacotinhos de sal era o pezinho dela. Mas nunca ficou doente. 16 anos. Agora, isso aí. Nossa, que legal ter essa visão, hein? No hospital. Muito bom. Ó, avisei que... Isso eu já li. Nossa, esse é muito pequeno, meu Deus do céu. Vamos lá. Mas é também de 2017. Esse não tem título. Depois a gente vê um título para dar para ele aqui, mas esse não tem título. Vamos ver. Espera aí que eu vou chegar mais próximo aqui. Vou testar meu poder de visão, porque a letra tá... Eu tenho que dar zoom aqui no computador, mas não vou dar, porque eu vou testar o meu poder de ler e depois ficar com dor de cabeça, né? Vamos ver. Olá, Ana Paula, tudo bom? Tudo jóia. É uma moça que nos conta. Eu me chamo Fulana, tenho 19 anos e moro no Maranhão. Sou muito fã dos seus relatos, assisto todos os dias e foi isso que me fez resolver contar o meu relato. Tô lendo bem, viu? Tá bom aqui, ó. Assim não fica muito bom, mas dá pra ler, mas força mais, assim tá melhor. Bom, isso aconteceu há muitos anos, não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas devia ser por volta de uns 5 ou 6 anos. Apesar de ter acontecido quando eu era muito criança, eu me lembro como se fosse hoje. Num certo dia de domingo, minha mãe acordou para ir na feira, tomou banho, se arrumou. Minha mãe nessa época tinha uma camisa de abadá que ela gostava muito de usar por ser soltinha, já que aqui faz muito calor. Enfim, ela ganhou essa camisa do meu tio, que gostava muito de carnaval, e sempre dava as camisas dele de abadá para ela. Nesse domingo, ela procurou essa camisa de abadá para ir na feira e não encontrou de jeito nenhum. Procurou e não achou. Então deixou quieto, resolveu vestir outra camisa mesmo e foi. Ao chegar em casa, ela voltou a procurar a camiseta, ou camisa, ou blusinha, pois achou estranho não ter conseguido encontrar. Procurou pela casa toda, até em lugares improváveis de se encontrar. Resolveu então perguntar ao meu tio, em último caso, se ele tinha pego a camisa de volta para ele, mas ele disse que não. Perguntou a mim se eu não tinha pego e perdido a camisa. Eu também disse que não, eu não tinha pego.
Aí ela perguntou para minha avó se ela não teria lavado e colocado em algum outro lugar. Minha avó também disse que não. Minha mãe ficou encucada com isso e revirou o guarda-roupas todo tentando encontrar, mas não achou. Falando assim, parece que a minha mãe amava mesmo essa camisa, né? Mas ela só procurou mesmo porque achou muito estranho ter desaparecido dentro da própria casa. Enfim, não conseguimos achar a camisa e deixamos para lá. Passou um tempo, não lembro ao certo quanto tempo, talvez algumas semanas ou cerca de um mês, mais ou menos. Então, um certo dia, eu entrei no quarto da minha avó e encontrei a camisa que tinha desaparecido em cima da cama dela, estiradinha, como se alguém tivesse colocado lá. Corri e contei para minha mãe que tinha achado a camisa dela. Ela me perguntou onde eu encontrei e eu falei que eu entrei no quarto e a camisa estava lá. Entrou no quarto da avó, né? E a camisa estava lá. Minha mãe achou estranho, aí ela perguntou para minha avó e para o meu tio se um deles tinha colocado lá. E eles disseram que não. Minha mãe achou estranho, ficou com medo, me perguntou várias vezes se não tinha sido eu fazendo gracinha e eu jurei que não, pois realmente não tinha sido eu. Minha avó falou então que deveríamos queimar essa camisa. Então fomos no quintal e resolvemos queimar. A camisa desaparece do nada, ninguém viu, ninguém sabe e depois reaparece do nada e ninguém viu, ninguém sabe também? Bem estranho. Minha avó já tinha visto várias coisas sobrenaturais durante a vida dela e acreditou que aquilo poderia não ser coisa boa. Por via das dúvidas, nos livramos da camisa e nada de diferente aconteceu depois disso. Eu não sei se foi algo sobrenatural, mas é algo que me deixa encafifada até hoje. Um beijo para você, muito obrigada. Nós vemos muitos relatos desses hoje em dia também. Não sei se o problema está com a camisa, mas alguma coisa, porque não é só com a camisa, as coisas assim do dia a dia nosso some, celular, chave, blusa, calça, short, Tupperware, caneta Bic, enfim, mas meia. Então eu não sei se o problema está no objeto ou alguém leva para lá, traz de volta, não sei. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.